olhando e vendo Jesus andando sobre o mar, e ele se espantou, eles ficou pasmo, assombroso, porque eles não estavam acreditando que Jesus estava andando sobre o mar. Então eles, com a sua dúvida, para ele tirar realmente a sua dúvida, ele teve que pedir a Jesus: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu chegue até aí, Senhor. E foi no momento que o Senhor Jesus falou: vem, Pedro. Que diz atrás um pouco na palavra lá, nos outros livros falam a respeito de quando Pedro saiu do barco, quando Jesus chamou ele, ele saiu do barco e foi andando sobre o mar. Mas a sua fé foi tão pequeno, foi tão insuficiente, porque a fé que estava no coração de Jesus não tinha limite. Era uma fé extraordinária, era uma fé grande. Mas a fé que estava no coração de Pedro, a carne falou mais alto, ele deixou a carne manifestar no seu coração. Então, quando a carne manifesta no coração do homem, a fé do homem se diminui. Não deixa a fé, não deixa a carne manifestar no seu coração. Não deixa a carne falar mais alto do que a sua fé. Porque às vezes você ainda não saiu do pecado que você vive. Você não saiu ainda dessa fornicação que você pratica, desse adultério que você convive com ele achando que isso é normal. Você não saiu dessas práticas ainda, porque você deixa a carne falar mais alto do que a sua fé. Então, quando a carne fala mais alto do que a fé, ela vence a fé, ela começa a manifestar, ela começa a fazer o homem desfalecer, começa a fazer o homem afundar no pecado, começa a fazer o homem afundar nas ilusões, começa a fazer o homem afundar, aleluia, na vaidade, começa a fazer o homem afundar na mentira, começa a fazer o homem afundar, aleluia, na sua incredulidade, e ela começa a se manifestar e afasta o homem de Deus. O que faz o homem aproximar de Deus é a fé no seu coração. Porque se Pedro, naquele dia que ele desceu do barco, se ele não tivesse duvidado, ele chegaria até Cristo. Mas foi impossível ele chegar até Cristo. Precisou Cristo chegar até ele e pegou nas tuas mãos, porque senão o mar ia o engolir, o mar ia o afogar, o mar ia eliminar a sua vida. Mas quem pega com Deus, mesmo fraquinho, mesmo com sua pouca fé, só não pode deixar a fé acabar, mesmo como um grão de mostarda a sua fé. Mas mesmo assim, aleluia, se ele acreditar, se ele confiar, se ele renunciar o mundo, se ele não deixar a carnalidade manifestar no seu coração, ele chega até Jesus Cristo. Ele chega confiante, acreditando que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo perdoa pecado. Maria não perdoa pecado. São José, aleluia, santo algum, feito de mão de barro, feito de mão de homens, aleluia, glória, ou feito de ouro, ou de madeira, ou de bronze, jamais perdoará os seus pecados se você não crê em Jesus Cristo e fazer como Pedro, descer do barco e ir até ele, porque ele mesmo falou na sua palavra, está escrito. Vocês todos sabem, vocês não são inocentes. Ele deixou escrito na sua palavra: vinde a mim todos os que estão cansados, os que estão oprimidos no pecado, os que estão sendo castigados pelas ilusões desse mundo, os que estão vivendo um mundo de ilusão, os que estão sendo escravos do inferno, os que estão sendo escravos da mentira, escravos da idolatria. Acorda, desperta, porque essas coisas são ilusões. Se essas coisas fossem alguma coisa, vocês viram o resultado dela, mas o único resultado verdadeiro, verídico, é Cristo Jesus na sua vida. Então sai desse mundo de ilusão, desça do barco, desça desse barco de ilusão, desse barco de perdição. Faça como Pedro. Pedro não esperou, Pedro só fez uma pergunta: se for tu mesmo, Senhor, se tu és o Salvador, me chama até ti, e eu irei, e te aceitarei, e obedecerei, e descerei as águas do santo batismo, e me converterei desse pecado maldito que me invade e que quer me devorar. Glória ao nome do Senhor.
Então você precisa despertar. Faça como Pedro, mesmo, aleluia, que você se arrisca a sua vida de todas as formas. Não importa se o mar seja grande, não importa se o pecado é grande na tua vida, que às vezes você fala para Deus que já não tem mais jeito. O que eu pratiquei, o que eu cometi é tão grande, Senhor, que eu acho que nem seu perdão seria suficiente de me salvar. Mas você esqueceu que depois, quando ele foi pregado naquela cruz, aleluia, todo pecado de tamanho, de tão grande, não será suficiente, aleluia, para eliminar o perdão, aleluia, do seu pecado, aleluia. Mas você pode ter certeza, só Cristo, só o sangue de Jesus Cristo